Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Que coisa boa, deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, eu mostro depois que o nome tá aqui. Hugo Arcanjo, Um Quarto do Mundo, O Mundo do Meu Quarto. Poemas de crise e isolamento social. Vamos trazer o Hugo aqui para a gente falar um pouco sobre o livro dele. Maravilha. Esse aqui já esteve aqui no programa. José Anselmo de Oliveira, meu querido juiz. Diário da Pandemia. O lançamento vai ser dia 17 e 18, eu acho. Agora, de agosto. Olha aqui. Esse daqui eu faço questão de mostrar todo o programa. Já está disponível lá na Escariz e no Sebo Chique, acredito, o problema das fake news nas questões políticas. Importante, para o momento atual que a gente está vivendo. Tá bom? Isso aqui depois a gente fala. Antes da gente começar a bater um papo, a nossa Márcia Guimarães, artista plástica, pessoa muito querida e muito competente, está com a exposição na Galeria Cícero Alves do Santo, Velho, lá no Sesc Senac. Vai ficar ali na Gonçalo Hollenberg. É Gonçalo? Não. Na Armando Hollenberg. E ela está com uma exposição belíssima e a gente esteve lá e a gente fez umas imagens e a gente vai mostrar agora, tá bom? Vamos conferir a exposição da Márcia Guimarães. Olha aí, maravilha, né? Belíssima exposição, vale a pena, lá na Galeria do Sesc, que presta homenagem ao nosso artista plástico, Velho. Fazer um teste com vocês. Aí eu adoro aqui, olha aqui, ó. Sergipanês e sergipanidade, meu querido Sérgio Lucas, meu querido juiz, músico, compositor, forrozeiro, dos bons, sergipano, então, dos melhores. Quando é o que se diz que o cara é ruim demais, vai você. Vai, Dilton. Ruim demais? O cara é ruim demais, bicho. O cara não presta, viu? Passo. Diga. Diga. Não sei. Prostema. É isso que o cara é uma prostema. Olha, isso daqui, eu vou falar, mas né? Tudo bem, o programa é 8 horas da noite. Morrer, falecer. Bater as botas. Bater a caçuleta. Ah! 50%. Se quase, tá quase. Quando a pessoa diz, será rápido. Rápido. Diga, será rápido. A demora É pouca. é pouca. Ah! Como se diz, já faz muito tempo. Bora, Andressa. Ai, meu Deus. Já Vou ter faz que muito estudar, tempo. Pascoal, pra vir aqui no programa. Tá bom, então eu vou mandar o livro pra você. Manda o livro pra mim. Você decora, Depois você faz tá? a sabatina. Já faz muito tempo. De hoje. Acho outra, né? Só essa daqui pra gente passar para o nosso bate-papo. Azarado, sem sorte. Enterrou uma caveira de burro. Olha, que coisa boa.
Bom, gente, que honra receber o casal aqui no programa. Deve ser parentes nossos, né? Porque tudo Mainá, né? Eu estava contando a história que Gilberto Freire dizia em Aracaju: você tenha muito cuidado quando arranjar uma namorada. Você pode sair com ela e de repente descobrir que era sua prima, sua cunhada, sua tia, enfim, por aí. Mas é verdade, Aracaju, como diz Albano, né? Todo mundo sabe que em Aracaju todo mundo se conhece e todo mundo é quase parente. É verdade. E quase que bom, eu tenho certeza que vocês são. Mas, enfim, vocês estão apaixonados pela guerra, é isso? É a primeira vez que eu vejo um casal apaixonados por uma situação que a gente viveu e vivenciou lá em... Vivenciou, o Estado vivenciou, né? O Brasil, o mundo vivenciou em 1942. 42? Isso. 42, né? Quando começa a Segunda Grande Guerra. Essa paixão de vocês dois começou na faculdade, quando vocês foram colegas, já agora na universidade? Como é que foi isso? Na verdade, começou assim, eu já pesquisava sobre isso, e a Andressa, ela começou pesquisando militares, universo militar. Na verdade, as pesquisas de Andressa não são, digamos, aquelas pesquisas que se encaixam no que as pessoas normalmente acham que uma historiadora faz. Então, ela começou pesquisando militares, depois ela começa a estudar guerra e ela começa a orientar pesquisas também que tratam de guerra. Talvez hoje, no Brasil, por conta disso, Sergipe seja um lugar de destaque, onde mulheres estudam guerra. Que é a ideia de que guerra é uma coisa só para homens, só homens se envolvem com guerra. Quem pensa isso nunca ouviu falar numa Rainha Vitória, numa Elizabeth, numa Margaret Thatcher, Joana d'Arc. numa Joana d'Arc. Então, na verdade, é muito comum as mulheres se interessarem por guerras. No nosso caso, a gente se interessa, ambos se interessam por guerra, mas muito mais pelos aspectos culturais que as guerras acabam provocando. No caso da Segunda Guerra, é essa coisa de, infelizmente, ainda hoje, a gente ter que falar dela para entender um pouco o nosso mundo, né? É porque tem falou em guerra, tem um telefone tocando aqui, mas já resolveram ali. E aí, Andressa, como é que essa... que você escreveu de Hollywood e Aracaju, você fala justamente sobre o cinema em Sergipe, em Aracaju, durante esse período da Segunda Guerra, né? Como é que foi isso? Pascoal, é um prazer estar de volta aqui, né? Agora como confrades E minha confreira. Né? E poder falar desse assunto que tanto nos intriga, né? Eu não sei, acaba sendo sim uma relação de paixão, né? O pesquisador, ele se apaixona pelo seu objeto, mas o tema da Segunda Guerra, de uma forma geral, ele intriga as pessoas. Ele gera uma curiosidade muito grande nas pessoas ainda hoje, né? Não apenas nos pesquisadores. E aí a gente pode pensar, é claro, numa produção cultural que há muito grande ainda sobre a Segunda Guerra. A gente tem muitos livros, a gente tem muitos filmes, séries, né? Muita produção que chama atenção para esse evento. E esse evento ele foi, na verdade, né, o grande conflito bélico do século XX e que marca a humanidade até hoje. E a gente passa a ter outro tipo de guerra, guerras localizadas, mas uma guerra que envolva esse volume, né, essa quantidade de pessoas, todo, né? De países, que mobiliza, inclusive, o número de mortes. É claro que chama atenção. A gente teve, na Segunda Guerra, a bomba atômica, né, primeiro uso da bomba atômica. A gente teve também o Holocausto e aqui o que nos toca mais diretamente, o início, né, mais propriamente, da guerra submarina. Dessa história toda, né? Por incrível que pareça, começa em Sergipe, né? E pouca gente sabe disso. É verdade. Pouca gente sabe disso. Você, desse livro seu, de Hollywood e Aracaju, Antinazismo e Cinema durante a Segunda Guerra Mundial, olha aqui, você já esteve aqui, nós já comentamos sobre isso, mas é sempre bom a gente relembrar. Dizem que o americano ganhou a guerra do Vietnã no cinema. Mas muito antes disso, os nazistas já queriam ganhar a guerra também no cinema, né? O Rommel, era o Rommel? Goebbels. Era Goebbels, era o ministro da propaganda, né? Aquela que dizia, uma mentira dita várias vezes acaba sendo verdade. Tem alguém parecido por aí, vamos para lá. Mas, enfim,
essa história do cinema foi fundamental nesse momento da guerra, né? E Sergipe tinha vários cinemas, né? Na época, o Cine Guarani, Cine Vitória, Branco, Rex. Olha aí, tá São vendo? Francisco. São Francisco. Santo Antônio. E esses cinemas, a gente começou a conhecer a guerra pelo cinema. Isso. Pelo cinema. Apesar de termos sofrido essa coisa que nós vamos falar daqui a pouco, o torpedeamento, que é quando iniciou a guerra, mas o cinema foi que nos mostrou realmente a realidade, entre aspas, do que estava acontecendo lá fora. Foi isso? Isso, Pascoal. Como a gente já tinha conversado antes, né, o cinema era um grande meio de comunicação. As pessoas se informavam sobre o que estava acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, a partir do cinema. Porque além dos filmes ficcionais, aqueles filmes comerciais, a gente tinha também os documentários, que eram chamados cinejornais, né? Havia os cinejornais produzidos pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, lembrando Getúlio Vargas, que então, era a época do governo Getúlio Vargas. imitava um pouco aquela coisa de lá do nazismo, né? E a gente sabe assim que, por exemplo, né, a própria criação do DIP foi uma inspiração nos governos fascistas, né? O Lorival Fontes, que era o sergipano que estava ao lado de Getúlio na criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, ele foi tido pelo governo italiano como uma das poucas pessoas no mundo que entendiam de fato o que era o fascismo, né? O fascismo enquanto teoria. Então é claro que houve sim uma inspiração para a criação desse órgão aqui, né? Um órgão de censura, mas também de produção de material. Então o DIP tanto assistia antes os filmes, né, dizia o que poderia ser exibido, não, e também criava esses cinejornais, esses documentários. Então, os cinemas eles recebiam as séries, desenhos animados, os filmes comerciais e os cinejornais que eram produzidos tanto pelas produtoras, grandes produtoras, a Fox, a Warner, né, algumas produtoras britânicas, até meados da guerra conseguiam enviar, e também os cinejornais do DIP, né, os cinemas, eles tinham um ritual, né? Tinha uma programação. Então, as pessoas viam lá nos jornais, né? Tava lá a programação do dia no Rio Branco. Então, você ia ter um desenho animado, mais um capítulo da série que a pessoa estava acompanhando, um filme principal e sempre, né, havia ali um documentário, um cinejornal. Propaganda política institucionalizada. Isso, mesmo. A obrigatoriedade do hino, né? Tinha que tocar o hino em toda a sessão. Essa história do hino eu não conhecia. O hino nacional? A execução do hino era obrigatória. Isso não quer dizer que todo mundo respeitasse, ficasse. Então, a gente encontra nos jornais reclamações de que durante a execução do hino está chegando gente ainda, ou alguém levanta, ou alguém vai. Esse tipo de coisa acontecia, mas era obrigatório. Eu não sabia essa história do hino. Mas você falou uma história interessante com relação ao fascismo, com relação à instituição da propaganda no Brasil, né, durante o governo Vargas, em que havia uma censura violentíssima. Através dessa censura, e aí eu vou passar agora para o Dilton, quando houve o torpedeamento dos navios aqui na nossa costa, somente na costa sergipana, costa Sergipe e Bahia, mas a maioria foi por aqui, acho que três aqui, o Bahia Pendi, o Aníbal Benévolo e o Araraquara. As notícias demoraram a chegar porque havia uma orientação de que nenhuma notícia poderia ser publicada sem autorização do governo federal, à época, o governo Getúlio Vargas. Era isso? Isso. Em abril, os torpedeamentos eles acontecem em agosto. Em abril, o DIP já dá essa recomendação de que qualquer notícia envolvendo torpedeamento de navios brasileiros só poderia ser publicada se passasse... Então eles já sabiam que pressentiam que ia haver algum torpedeamento de navios brasileiros? Na verdade, já vinham ocorrendo torpedeamentos de navios fora das águas brasileiras. Então, notícias de torpedeamentos de navios brasileiros já ocorriam, mas para evitar qualquer coisa, manter o controle dentro, a ideia era, olha, só pode sair qualquer notícia
depois que o DIP autorizar. E aí, no caso de Sergipe, a gente tem um atraso de quase 2 dias para as notícias chegarem de fato aos jornais. Gozado. E aí você me lembra agora uma coisa interessante. Se em abril ele diz que, né, e você está me dizendo agora que já havia torpedeamentos de navios brasileiros fora das águas brasileiras, não é isso? Exatamente. Por que o Brasil só entrou na guerra depois do torpedeamento na nossa costa? Na verdade, duas coisas podem ajudar a gente a entender isso. Primeiro, até então, havia compromissos do governo alemão em restituir financeiramente o Brasil, em dizer que foi um equívoco, em dizer que aqueles navios estavam navegando em áreas de conflito, coisas desse tipo. O que acontece aqui entre Sergipe e Bahia é que pela primeira vez no território brasileiro, os navios estavam muito próximos ao continente, à costa, né? Quer dizer, na verdade, Pascoal, é a primeira vez que o continente americano, não estou falando de Sergipe, estou falando do continente americano, tem a sua plataforma tocada. Aí você poderia dizer, Dilton, mas e Pearl Harbor? Pearl Harbor não é plataforma continental. Então, a primeira vez... Os Estados Unidos foi quando o Japão... Exatamente, os Estados Unidos entram na guerra oficialmente por conta disso. A primeira vez que eles chegam tão perto do continente, foi nesse episódio que vitimou essas 5 embarcações. Então, isso faz com que a opinião pública e o governo digam, não, opa, agora a gente precisa tomar uma providência. E diferente das outras situações, não há uma negativa e no sentido de que, olha, nós vamos restituir, haverá uma indenização. Então, isso tudo junto leva à declaração de guerra do Brasil. Há uma outra teoria que diz que o governo Getúlio Vargas tinha uma certa simpatia pelo nazismo, pelo nazifascismo, né? Você acabou de falar do Fontes, Lorival Fontes, e que ele não queria, não tinha intenção nenhuma, ponderou várias vezes para entrar na guerra, etc, etc. E que esses navios foram torpedeados até por aliados, entre aspas, como uma maneira de forçar o Brasil a entrar na guerra. Isso tem algum sentido, isso? Tem alguma... Tem no imaginário, mas não é isso que a documentação mostra e que nem a lógica política mostra. Na verdade, se a gente for prestar atenção, havia, naquele momento, primeiro, não havia nenhum ganho em termos de armamentos, de força bélica, da entrada do nosso exército. O exército brasileiro ainda era um exército que pensava na Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim. Segundo, quando acontece o ataque, tudo isso é registrado pelo Raul Sachs, que é o capitão de corveta que comandava o submarino que atacou. Tudo isso foi registrado. Tudo isso hoje... Então você tem um registro oficial dos alemães... Exatamente. A ponto dele dizer que uma embarcação que ele ataca na Bahia, ele sequer usou torpedo, porque ele não ia gastar um torpedo com embarcação mestiça e de baixo impacto. Na verdade, o que acontece é que há a chamada guerra de tonelagem. Então, a ideia era que não chegassem alimentos à Europa, né? Então, eles têm todo esse cuidado de evitar esse trânsito do Atlântico no sentido da Europa. Essa história de que os norte-americanos teriam torpedeado e tal, isso é uma coisa que aparece com muita força nos anos 60 e nos anos 70, naquela ideia de colocar a culpa nos Estados Unidos em tudo. Mas, na verdade, quando o Brasil entra em guerra, Pascoal, o Vargas dá digamos, nesse xadrez, ele fez um movimento muito interessante, porque os Estados Unidos são obrigados a se comprometer em armar e equipar... A nossa esquadra. Exatamente. Então, a nossa FEB, né? Exatamente. Uniforme, que nós não tínhamos... A Força Expedicionária Brasileira. O Brasil é um país tão bonito, né? Tanta paz, tanta coisa. Eu espero que continue assim. Mas e isso aconteceu em 1942. A guerra foi até 44. Isso, não, 45. Ela começa em 39. O Brasil adota a neutralidade, oficialmente a neutralidade. Até 42. Em 41 já há uma declaração, já há um compromisso de se manter aliado aos
aos países do continente, principalmente aos Estados Unidos, a proposta dos Estados Unidos. Só que em 42 esse episódio faz com que haja a declaração. Veja, até então, cerca de 35 embarcações, se eu estiver correto, tinham sido atacadas, com 111 vítimas. Aqui em Sergipe, Bahia, quando acontece isso, essas 5 embarcações vitimam mais de 600. Então, é uma coisa que ninguém esperava, não tinha. E o pior, em uma única embarcação, 35 crianças mortas. Então, isso choca a população, isso faz com que a opinião pública comece a falar, não, vamos entrar em guerra, claro, sem saber as condições técnicas que nós realmente não tínhamos. Por isso que eu digo, foi uma jogada também política de puxar aquele momento e dizer, não, eu estou do lado de vocês. Por que eles torpedearam tantos navios civis? Era uma guerra? Quer dizer, eles não podiam ser condenados a crime, não seria crime de guerra? Sim, os navios, eles, pelo menos as informações que constam, é que eles estavam cumprindo todos os protocolos naquele momento, que é você manter a iluminação dentro de um determinado padrão, tinha que haver uma pintura da embarcação indicando que não era uma embarcação, né? E ainda assim ocorreu. Um aspecto triste disso daí é que, por exemplo, o Brasil perdeu nesse ataque toda uma unidade do Exército que vinha se deslocando por navio da Bahia e o destino final, se eu não me engano, seria o Recife. Mas esse foi desses 3 que foram? Sim. Qual foi? O Benévolo? Foi, se eu estiver correto, no Aníbal Benévolo. O que acontece? O 7º grupo de artilharia de Dorso estava fazendo essa mudança. Então, o que o Exército faz? Coloca todo mundo nos navios, inclusive as famílias. E aí, no momento em que há o ataque, curiosamente, esses barcos não estavam protegidos, embora tivessem militares dentro deles, não estavam sendo escoltados. E aí, no momento em que acontece o ataque, a perda de vidas é absurda. Infelizmente, como eu disse, os filhos de todos esses militares morrem. Tem um caso que para mim chamou muita atenção, de um tenente que ele é encontrado com salva-vidas, ele é encontrado morto, mas ele estava com salva-vidas. Ele perde um filho de 12 anos, ele perde um filho de 4 anos, se eu não me engano, e perde uma filhinha de 22 meses. 22 meses. A única que sobrevive, né, é a esposa dele. E a impressão que eu tenho é que, pelos relatos, muitos que já estavam com o salva-vidas tentam retornar para o navio para salvar os entes queridos e acabam mortos também. Talvez tenha acontecido isso com ele. Olha, Cristo, viu? Mas enfim, é guerra, né? Você trouxe um monte de coisa aqui, Andressa, para mostrar para a gente? Trouxe, Pascoal. Antes de mostrar, vai haver a exposição, será no dia 17, lá no Centro Cultural de Aracaju. A exposição tem a chancela da Funcaju, não é isso? Aliás, várias universidades, né? Enfim, e essa exposição você vai mostrar aqui. Eu estou vendo aqui, tem um baralho aqui, é isso? Sim. Essa exposição, ela está sendo... Eu vou pedir a Braulio. É Braulio? O Braulio, então, posso chegar mais perto aqui para a gente mostrar? Essa exposição ela é organizada pelo grupo de pesquisas, né, que a gente participa, o grupo de estudo Tempo Presente, que fica... Isso aqui era para os soldados na guerra, para se distraírem com essas mulheres maravilhosas aqui. É uma réplica de um baralho usado pelo Exército Britânico. E esse material ele vai estar lá na exposição, né, para os visitantes poderem observar. Cara. Então a gente tem tanto réplica... Então eles usavam esse baralho na guerra, quer dizer, enquanto não estava na batalha, ficava jogando baralho, aí usavam essas mulheres aqui... Tem que tomar até cuidado aí. Sensuais, né? Algumas são impróprias. Né? Olha aí. Animar a tropa. Aí a gente tem a reprodução de documentos, né, jornais, revistas que... Guerra, bombardeados japoneses planes. Sim. Tem alguns manuais que são utilizados. Esse daqui é uma reprodução, né, uma réplica. Book.
Ration book é ração. É ração. O livro de ração. A comida era controlada. Controlada, então você tinha aqui o que podia comer, o que não podia, olha aqui. Quantitativo. As pessoas recebiam um cartãozinho e aí iam marcando, né? Cada semana. E aqui, o guia... Guia fractual, né? Na verdade, é um guia para como é que a dona de casa poderia se proteger em caso de ataque. De ataque. E esse daqui é uma revista feminina. Ilustrada, que era distribuída com a turma lá no front. E aí a gente tem, assim, né? Um padrão de revista ilustrada que estava na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil também. Que maravilha, hein? E vai ter também alguns objetos que são originais, né? Que a gente considera como documento de época. Como, por exemplo, a revista Seleções. Seleções Reader's Digest. Isso. Eu alcancei. Que é... Tem um meu tipo inesquecível. Era uma coluna? Uma coluna, era. Não sei se ainda tem, aqui não tem, deve ter não. Essa é mais antiga. Isso aqui é uma propaganda americana. Essa surge justamente com esse objetivo, né? Essa revista surge para mostrar para o mundo a visão. Olha aqui, o convite universal. Tome uma Coca-Cola. Pegou? Bauxita, mais preciosa que o ouro. Meu avô dizia isso. Aí. E vai ter também algumas revistas, né, que circulavam no Brasil todo. Inclusive aqui em Aracaju, a revista Cruzeiro. Que ano é essa revista aqui, sabe? Essa aí, Pascoal, ela é de 42 e ela traz justamente notícias sobre a guerra. Gente, que coisa. Olha que maravilha. Então, tem várias reportagens sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma espécie de documentário mesmo, né, de noticiário. Eu soube que vai ser exibido também um documentário lá, não é isso? Isso, a gente vai ter exibição de filmes de época. Então será dia 17, a partir de que horas lá? Dia 17, às 19 horas, lá no Centro Cultural de Aracaju. Essa parceria que a gente estabeleceu do Grupo de Estudo do Tempo Presente com a Funcaju, o apoio da Prefeitura, né, do Centro Cultural também, que nos recebeu muito bem. A gente Minha amiga muito... Thaís Carvalho, Thaís, incrível, figura. Thaís, né? E a gente está montando toda a exposição que vai ter banners, vai ter exposição dos documentos originais, das réplicas que a gente vai deixar lá para ver. E é uma exposição que a gente pensa para todo mundo, né? Para o aracajuano, para o sergipano. É importante que ela circule, né? Eu brigo muito aqui no programa, mas eu dou sempre essa sugestão que a gente precisa interiorizar mais as coisas da gente, interiorizar nossa arte, nossa cultura. No momento desse, a exposição devia varrer um monte de cidade do interior aí, né? Principalmente as principais, se não der para fazer tudo, né? As maiores. Dilton, e no dia 16, nós vamos ter a comemoração, eu não quero falar comemoração. Nós vamos ter uma homenagem às vítimas desses bombardeios. Será lá no farol ali da Coroa do Meio. Me parece que vamos ter exibição de um vídeo. Eu estou sabendo que o navio vai estar em alto mar e vai jogar flores ao mar. Enfim, é toda uma programação que vai acontecer no dia 16, um dia antes da exposição. É isso? Exatamente. Na verdade, uma coisa muito boa está acontecendo, que é um movimento da sociedade, da prefeitura, no sentido de marcar dentro do nosso calendário esse acontecimento. Guardar a memória disso. Eu sempre insisto, em outros locais, na verdade, já haveria inclusive um aparelho, um memorial estruturado para que esse momento não fosse esquecido. Ainda hoje, a morte em um dia de 600 pessoas nos choca, apesar de termos passado por essa situação de pandemia, né? Então, mas é outra história. Exatamente. Eu dou o exemplo da Boate Kiss, quer dizer, 200 e poucas pessoas morrem e chocam o Brasil. Agora, imagina uma cidade como Aracaju ver 600 mortos no dia para noite. Na beira da praia. E principalmente as crianças, né? Os registros das crianças chocam muito. Então, a prefeitura vai realizar esse evento, a universidade foi convidada a participar. Será basicamente um momento de memória em relação a esses mortos. Claro, não se trata de celebrar, mas de lembrar, né, esse ato
trágico, esse momento triste, mas que ele não pode ser esquecido. É importante que a gente lembre e mostre, inclusive, para os mais novos, as consequências desse ato, né, para a nossa vida. Então, eu acho que é uma coisa boa que está sendo feita, no sentido de não deixar isso ser esquecido. Exatamente. Gente, obrigado por ter vindo. Uma honra muito grande, como eu disse na abertura, recebê-los aqui. Belo casal, que continuem produzindo coisas boas, e principalmente para resguardar a nossa memória, para que a gente só pode pensar bem no que vem pela frente se a gente estudar o que passou, né? E servir de lição para a gente, né? E principalmente uma coisa horrível dessa, né? A gente tem que aprender muito e fazer com que não aconteça mais, né? Nem entre nações, nem entre nós mesmos, porque eu acho que qualquer tipo de guerra, qualquer tipo de violência não leva a absolutamente nada. O saldo é sempre negativo. Né? Só coisa ruim, não é verdade? Obrigado, uma honra muito grande recebê-lo no programa, como eu disse. Obrigada. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.